Obrigado, pastor. Boa tarde para todos vocês. Sentimos-nos culpados por essa mudança de horário, mas foi fora do nosso controle. Estamos na reta final mesmo de uma maratona de ministérios desde Cabo Verde até aqui. Mas estivemos aqui na igreja, não sei quantos estiveram na época, 2 anos atrás, em outubro de 2021, expusemos o texto de Gênesis, capítulo 3, em 2 momentos. Foi um tempo muito especial para mim e para minha esposa. O pastor já falou um pouco a nosso respeito, mas eu faço questão de dizer que nós representamos também a primeira Igreja Batista de Atibaia, São Paulo, onde eu sou um dos pastores já há 36 anos, quase 36 anos, onde nosso filho é o pastor presidente da igreja, que tem um elo junto com os irmãos aqui, porque é a igreja que patrocina, que começou um ministério chamado Pregue a Palavra, que o pastor, que o Rui Pedro e outros talvez aqui estão envolvidos sobre exposição bíblica. E é um privilégio meu, uma certa incumbência, e eu sinto um pouco constrangido, porque essa igreja que tem alcançado mais de 3.000 pastores, chamando-os de volta para a exposição da palavra de Deus. Eu sou pastor de exposição bíblica da igreja, e criamos um monte de monstros lá na audiência, que são críticos, que sabem tudo sobre isso. Eu sou um dos professores do Seminário Bíblico Palavra da Vida, também mencionado, e hoje nosso ministério, com a Palavra da Vida, que muitos conhecem, é de encorajar os nossos missionários e suas famílias espalhadas ao redor do mundo. Nós também, como já foi falado, temos um bocado de gente, não vou nem apresentar, normalmente chamo minha esposa, mas nosso tempo é mais limitado. 6 filhos, 2 são pastores, um genro que é pastor, todos envolvidos na igreja, e 21 netos, uma delas já com Jesus. Nosso foco hoje, e conforme solicitado, é o pastoreio, o investimento, o repassar do bastão da nossa fé para a próxima geração. Mas vocês vão concordar comigo que hoje um fenômeno triste está a acontecer em todo o mundo. Filhos totalmente fora de controle. E eu digo, por trás disso, pais fora de controle. Parece que o bom senso que reinava durante séculos, se não milênios, foi-se embora. Não existe mais. Os pais parecem crianças e as crianças parecem pais. Manda-chuva em suas famílias. Certa vez alguém disse, todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. A minha pergunta é: quem vai deixar filhos melhores para o nosso planeta? Eu creio que a resposta está nessa sala. Nós vamos fazer isso. Nossos filhos farão a diferença. Por natureza, a instrução bíblica, o ensinamento sobre fidelidade, que significa fazer a coisa certa porque é certa, mas perseverança, continuar fazendo até o final, imediatamente os nossos filhos sobem que nem nata. Fidelidade, mais perseverança, que são princípios ético-morais encontrados em Cristo Jesus, equivalem a excelência. Serão os melhores trabalhadores, os melhores alunos, os melhores atletas, os melhores músicos, simplesmente por serem fiéis, entregar os trabalhos, filho, conforme a professora pediu. Estudar pela prova, continuar até o final do ano, e já fica na primeira faixa de 10%. O problema é que muitos hoje estão totalmente a léu, perderam o norte, seguem vozes estranhas às Escrituras, que inclusive falam coisas
diametricamente opostas ao que Deus diz, e esses influenciadores e influenciadoras estão fazer a cabeça de uma geração inteira, e está a perder uma geração. Eu conto a história que eu vi anos atrás, que eu achei interessante, de uma senhora, mãe, sozinha, a criar 2 filhos muito difíceis. Um de 5 anos, outro de 10 anos, esses filhos delinquentes, a mamãe arrancava o cabelo e não sabia mais o que fazer com eles, até descobrir que o novo pastor da igreja da esquina da casa dela, o homem grande, forte, voz grossa, tinha muito sucesso ao corrigir crianças delinquentes. A mamãe não perdeu a chance, marcou uma entrevista com o pastorzão e os 2 filhos, um depois do outro. Chegou o dia, levou o filho caçula de 5 anos até o gabinete do pastor, enquanto o irmão mais velho estava na escola, introduziu, disse: filho, assim que o pastor terminar, volte para casa. O filho senta numa poltrona, olha para aquele pastorzão enorme com aquela voz que simplesmente olhou para ele e disse: menino, onde está Deus? O rapaz não tinha a mínima ideia o que fazer, o que falar. Começou a gaguejar alguma resposta, não saiu nada. O pastor repetiu a pergunta: jovem, onde está Deus? E novamente o rapaz, ele começa a tremer onde está sentado. E o pastor levanta-se, aponta o dedo e diz: meu filho, onde está Deus? O rapaz não aguenta. Levanta-se da poltrona, foge, corre, se enfia debaixo da sua cama em casa, onde o seu irmão mais velho o encontra quando chega da escola, tira de lá: mano, me diga o que aconteceu, o que foi, agora é minha vez ter com o pastorzão. Ele sai trêmulo e responde: mano, você não vai acreditar, é que Deus sumiu, e eles acham que foi a gente. Qual a boa nova que temos hoje, quando se trata da paternidade? É muito simples. Deus não sumiu. Para muitos, sumiu sim. Para muitos não tem mais palavra que fala, mas Deus fala sim. Ele não sumiu, nós que sumimos e fugimos de uma perspectiva bíblica. Hoje o que encontramos são desequilíbrios totais. Ou nós tratamos os filhos como uma praga, melhor não tê-los, ou como tábula rasa, como disse o filósofo John Locke, séculos atrás, só basta você imprimir na alma da criança o que você quer ensinar, porque nasce neutra. Para outras pessoas, não. O filho nasce um anjinho, perfeito, não se mexa com meu filho. Ou Pequeno Príncipe, princesa, o centro do nosso mundo, não pode ser contrariado, é muito frágil, tem um tanque vazio, tem que inflar a autoestima, a autoimagem, para seu filho ter uma confiança em si mesmo, que o leva direto para o inferno. Sabe aos seus próprios olhos, ignorante da estutícia que está em seu coração. Com isso, muitos pais seguem filosofias de educação em nossos dias, antropologias e psicologias que não batem com a palavra de Deus. E me desculpa, não funcionam. O que nós vamos compartilhar aqui de princípios bíblicos sobre a educação dos filhos, não é uma fórmula mágica, não há garantias. Chega a hora, como veremos, que o seu filho tem que decidir o caminho dele. Não é pó mágico que resolve a questão do coração. Mas eu posso garantir que esses princípios funcionam.
Não é pela nossa experiência como pais de 6 filhos e 21 netos. Um solteiro poderia chegar aqui, abrir as Escrituras e compartilhar os mesmos princípios com a mesma autoridade. Porque a autoridade não é nossa, é de Deus. A experiência ajuda na aplicação. Por várias vezes vou chamar minha esposa para me ajudar e compartilhar com uma perspectiva feminina sobre educação de filhos. Isso é importante. Mas deixa eu sugerir, antes de mergulharmos nas Escrituras, o que não é nosso alvo na educação da próxima geração. O nosso alvo não é controlar tudo o que o filho faz, fala e pensa, como se fosse um robô. O filho não é robô para ser programado. Injetar versículos bíblicos, histórias bíblicas, fatos, manter controle sobre o filho. Mas o que acontece quando está fora do alcance do controle remoto? O alvo não é condicionar o comportamento do filho, esse tal de behaviorismo, condicionamento do comportamento, já tem uma longa história e continua em que o filho é hamster. Seu filho não é hamster, não é ratinho de laboratório. Porque essas teorias transferem o que acontece com o rato, o condicionamento do comportamento, e diz, então o filho é animal, fruto da evolução, logo essas técnicas funcionam. Seu filho não é hamster. Essa teoria é bem mais popular. Interessante como infiltram-se até na igreja. O filho não é um tanque vazio, que só precisa ser enchido em termos de auto-amor, autoestima, amor próprio, autoimagem e tudo mais. Ao ponto de criar um filho pavão, tão confiante em si mesmo que não enxerga o seu próprio coração. Mas para outros, o filho é um monstro. Fuja dele, não contrarie, nunca reprima. Não pode, porque você vai podar sua liberdade, sua criatividade. Então nós enfiamos a cabeça e fazemos de conta que não enxerguemos o que o filho faz, com medo do filho. Isso é triste. O filho também não é o centro da sabedoria. Várias teorias de educação, hoje em escolas e redes escolares inteiras, estão a dizer isso. Que nós precisamos consultar o filho. O que você quer aprender? Como você quer aprender? Quando você quer aprender? Afinal, eu não sei por que eu sou pai. Seja você o pai. E eu vou fazer o que você quer. Estranho. Porque a palavra de Deus diz que estultícia está amarrada no coração da criança. Nasce não como tábula rasa neutra, certamente não no positivo, mas no negativo. Nosso filho não é mestre. O problema com todas essas teorias é que ignoram o coração. O coração da questão, da educação da próxima geração, e esses princípios são para todos nós, como o pastor falou, não somente educação de crianças, dos nossos filhos ou netos. O coração da questão é a questão do coração. Nosso alvo não é polir frutos, aparências, máscaras. Você já recebeu uma maçã? Você estava ansioso para comer uma fruta e alguém te deu o que parecia uma maçã suculenta. Porque estava podre. Não adianta polir o que está fora e não alcançar o coração. E isso começa conosco, começa com
os pais. O texto que foi lido em Deuteronômio 6 é exatamente isso. Enfatiza o papel dos pais. Amarás, segunda pessoa do singular, tu, pois, papai, mamãe, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E agora nós vamos transmitir isso para os filhos. São tantos textos bíblicos que tratam do coração. Mas olha só, Provérbios, que é o manual de ensino doméstico, treinamento familiar. Nós temos, Deus, pela sua bondade, nos deu um livro inteiro de princípios, de práticas para educação, transmissão da fé à próxima geração. Nós vamos focar muito nesse livro, nos momentos que temos, só para vocês saberem programarem. É mais ou menos 45 minutos, depois nosso coffee break, e mais um período de 45 minutos é o plano que foi repassado para mim. Escuta o que o pai em Provérbios diz. Provérbios 4, 23, bem conhecido. Sobre tudo o que se deve guardar, a palavra do pai para o filho, filho meu, guarda o teu coração, o centro de controle, a essência do seu ser, intelecto, emoção, vontade, sentimento, tudo isso. Raciocínio, centro de adoração e dos ídolos também. Guarda o teu coração, porque dele procede todo o resto da sua vida, as fontes da vida. Não pode poluir essa fonte. Precisa ser guardada as 7 chaves. Outro texto mais adiante, porque 23 vezes no livro de Provérbios, o papai clama para seu filho, no caso o homem, porque o próximo príncipe de Israel é treinamento de líder em casa. 23 vezes ele diz, filho meu. São momentos de alta atenção. Presta atenção, Beni, meu filho. Beni, filho meu. O pai diz assim, dá-me, Beni, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Deus quer fazer através de nós como pais é alcançar a próxima geração. A Bíblia diz que o nosso coração é como pedra. E é só Deus que pode quebrar essa pedra. Só Deus pode converter o nosso filho. E não há garantias em tudo isso. Por isso nós dependemos tanto dele. Filho não é robô, mas sim um coração duro que Deus pode transformar. Eu fico triste, por um lado, que a nossa mala não cabia mais, mas alegre, porque tudo ficou em Cabo Verde. E os irmãos de Cabo Verde, alguns de vocês talvez venham de lá, tem muito pouco. A próxima vez, o pastor Pedro, que é amigo nosso, quando vem de lá, ou talvez professores do Prega a Palavra, podem trazer mais. E só para vocês saberem, temos trabalhado em 4 livros esses assuntos. 15 lições para educar os filhos, para grupos de pais, 151 boas ideias, reflexões, se são versículos bíblicos sobre isso, um manual para ideias criativas do culto doméstico, a minha esposa falará daqui a pouco, e um livro devocional em provérbios para juniores e adolescentes, chamado Mapa do Tesouro. Um livro que vocês têm aqui, que eu vi que sempre recomendamos e usamos muito, e partilhamos dos mesmos princípios, é Pastoreando o Coração da Criança. Damos como presente para todos os nossos filhos, demos quando se casaram e esperavam o primeiro bebê. E o livro do irmão Paul Tripp, que é igualmente valioso para a educação de adolescentes, pela editora Batista Regular nos Estados Unidos, chamado A Idade da Oportunidade. Não da aborrecência, como alguns denominam, mas a última oportunidade, os reboques finais, acabamento final da construção que você fez na vida do seu filho. Algumas recomendações que vão dizer basicamente o que eu quero apresentar para nós. Quando nós peneiramos as Escrituras,
E eu creio que devemos fazer isso antes de entrar em qualquer nova fase de vida, especialmente familiar. O que Deus fala sobre o relacionamento entre noivos, namorados? O livro de Cântico dos Cânticos tem 4 capítulos que tratam disso. O casal recém-casado, os primeiros conflitos. Cantares, capítulos 5 a 8, tratam disso. Eu sei que quando nasceram nossos filhos, nosso desespero foi grande. O que é que Deus fala? Irmãos, amigos, eu não sou tão brilhante para inventar, reinventar essas coisas. Eu preciso voltar para aquele que criou a família. Qual é a vontade dele? E como dá certo? Quando peneiramos os textos bíblicos, aquele livro tem 151, mas realmente os textos diretamente voltados para a educação de filhos são bem menos. Não é difícil controlar. E quando garimpamos e peneiramos esses textos, saem algumas pepitas. Ouro. Porque os textos tendem a se acumular, categorizar, alinhar em 2 grandes áreas. Eu quero deixar isso muito simples para nós. Quando se trata de alcançar o coração da próxima geração, eu noto que as mesmas exigências da liderança espiritual, dos presbíteros, dos pastores da igreja, são responsabilidades também dos pais. Ou seja, todos os pais são pastores das almas das crianças. As 2 grandes responsabilidades que podemos destacar do pastor da igreja, do pastor da família, são discipulado e disciplina. As palavras vêm da mesma raiz, que é fazer um aprendiz, um seguidor, um imitador de Jesus. Esses dias, a trabalhar esses conceitos, nós associamos um símbolo com cada um desses aqui. Discipulado, instrução, parte de Deus através dos pais para os filhos. Eu gostaria que vocês repetissem, antes de pegar no sono, nessa tarde quente aqui, eu sou muito realista, nós vamos fazer assim, discipulado. Discipulado é uma transmissão não somente de conteúdo, mas de vida. Fale comigo e faça o símbolo, senão eu vou chamar você aqui para cantar o hino nacional de Portugal, que eu não conheço. Discipulado. Todos, discipulado, colocar no caminho, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho, só tem um caminho correto, tem muitos outros errados, discipulado. O pastor faz isso na igreja, fazer discípulos, não somente convertidos, mas esculpir a imagem de Cristo na vida das ovelhas, uma vida outrocêntrica, vivida para abençoar, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. A segunda responsabilidade, nós vamos trabalhar cada uma em cada período, é disciplina. Esse é o palavrão para muitos hoje. Disciplina. Quando a ovelha desgarrada sai do caminho, o bom pastor traz de volta. E quando olhamos para os textos bíblicos que tratam da educação da próxima geração, discipulado sem disciplina é de boca para fora. Papai falou, papai ensinou, mamãe instruiu, mas na hora certa, quando eu dei um deslize e saí do caminho, não fizeram nada. Então eu acho que eles não creem nisso mesmo. Hoje, o inimigo das nossas almas, que odeia a família, odeia os nossos filhos, quer tirar essas 2 ferramentas, essas 2 pepitas das nossas mãos. Não quer que os pais discipulem os seus filhos e tira das suas mãos qualquer repreensão, admoestação,
disciplina. O resultado, muitos dos nossos abandonam a igreja, fogem de Jesus. Eu quero compartilhar mais uma vez, antes de trabalharmos, alguns textos que tratam do discipulado, instrução da vida dos nossos filhos. Quando olhamos para o livro de Provérbios, convido você a abrir o livro de Provérbios para acompanhar. Eu encontro 3 fatores, já falei de 2, mas tem um terceiro que creio que todos nós reconhecemos. Envolvidos na educação, no pastoreio da próxima geração. O primeiro fator é a soberania de Deus. Isso leva os pais e os avós, e os titios e as titias a orarem, intercederem fielmente, porque só Deus pode quebrar a pedra do coração. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus é soberano. Todos os caminhos, versículo 2, do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Deus é soberano, a sua providência, nós clamamos a Ele para transformar o coração, nós dependemos dEle. É o primeiro fator em Provérbios. Mas tem outro que já trabalhamos um pouco. É fascinante agora voltar para capítulo 9, de Provérbios, porque o pai, durante os primeiros 9 capítulos, essa estrutura desse manual do lar, por 9 capítulos em discursos extensos, não aqueles provérbios ditados populares que nós conhecemos, o pai tenta vender o peixe da sabedoria ao filho. Filho meu, é o grito. Filho meu, é o clamor. Filho meu, ouça, amarre no teu coração. Filho, use como colar no teu pescoço, diadema na sua cabeça. Filho meu, não esqueça das minhas palavras. Chega no capítulo 9. A instrução, o discipulado, fazer a cabeça do filho, culmina com 2 imagens, 2 mulheres, 2 ofertas para o mesmo jovem. Olha para capítulo 9, versículo 1. A senhora sabedoria quer casar-se com o nosso filho. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Ela está disponível. Todo jovem vê como em muitas cidades, na Europa, no Brasil, o ponto mais alto tem uma estátua de Cristo, uma igreja católica, é visível, acessível, e a senhora sabedoria assim, olha que ela, escuta o que ela diz, versículo 4, quem é simples? O simples é o bobão, ingênuo, pecador, jovem, nosso filho. Volte-se para quem? Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Filho meu, case-se com a sabedoria. Adquire a perspectiva do alto, o GPS, para você ser guiado pelo Senhor. Ah, mas tem outra mulher. Em outra colina. E capítulo 9, a palavra do pai termina com ela, versículo. Eu poderia dizer, acaba com ela, mas de fato ela continua a existir. Versículo 13. A loucura é mulher apaixonada, ignorante, não sabe coisa alguma. Ela de fato é prostituta. Meretriz, assenta-se à porta da sua casa nas alturas da cidade, é hora nobre, as 2 têm igual proeminência, as 2 apelam para o jovem, e agora, com quem será?
Essa pergunta que paira no ar, no final do capítulo 9, para dizer, versículo 15, aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para quê? As mesmas palavras. Aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Jovem, tem um caso comigo. Pão roubado, águas ilícitas é para ti. Ele, porém, não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O papai ensina tudo isso, 9 capítulos de discipulado, de instrução, de educação, de apelo, de clamor, de urgência, de carinho. E agora param as palavras, os discursos do pai. Isso nos leva para o terceiro fator. Estamos envolvidos nisso também, mas de repente os discursos param e os provérbios começam. Capítulo 10, versículo 1, olha na sua Bíblia, aqui uma rápida amostra da estrutura do livro chamado Provérbios, e diz assim, Provérbios de Salomão, o filho sábio, ele casou-se com a senhora sabedoria, alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. É poesia, é paralelismo, não é a ideia de que um agrada mais do pai do que a mãe, não, é ambos, essa ideia. Mas o que o texto está a dizer, há momento em que seu filho jovem tem que decidir, em que mamãe e papai não podem ficar mais controlando o robô, em que o hamster saiu da roda viva. E essa hora vai determinar se ele abraçou e casou-se com a senhora sabedoria ou com um caso com a prostituta insensatez. E agora, quase todos os provérbios de capítulos 10 a 15 tem aquela palavra-chave da encruzilhada. Mas, casamento com a senhora sabedoria, um caso com a tolice, prostituta. Por causa disso, cabe aos pais, em Provérbios, a disciplina, a intervenção. Nós tentamos ensinar o filho de que o pecado dói. Usamos todos os métodos para que o filho, quando escolhe de forma errada, volte correndo para o caminho. Esse é o nosso papel, sabendo mesmo assim que o filho jovem tem que fazer a sua decisão. E o peso disso não é sobre as costas dos pais. Você pode fazer tudo igual a outra família e ter um filho que decidiu, pelo menos por enquanto, não seguir esse caminho. Com isso, eu quero resumir e trabalhar um pouco no tempo que temos essas duas grandes responsabilidades, de forma prática e bíblica. Instrução, discipulado. Intervenção, disciplina. Até associo com a palavra intervenção ou disciplina. Você lembra aquelas máquinas antigas de escrever, datilografar? Lembra disso? O que acontecia no final da linha? E tim, tim. Então, para tornar um pouco mais leve, um assunto que não é fácil, é polêmico, reconheço, e nós tomamos a nossa decisão. Esses princípios de discipulado e disciplina é o que nós usamos pela graça de Deus, com muitos erros, muitas lágrimas, muitos pedidos de perdão. Nós, dos nossos filhos, mas descobri, tudo isso funciona. Discipulado, disciplina. Tim, faça comigo e fale as palavras. Discipulado, disciplina. Tim. Muito bom.
instrução, discipulado. Começa com os pais que vendem o peixe, vendem Chokmah. A palavra hebraica para sabedoria, que traz a ideia de adquirir a perspectiva do alto sobre o labirinto da vida. O filho sábio adquire de forma precoce, porque sua antena está ligada à perspectiva do criador do labirinto para saber as entradas e saídas. O pai sabe disso, o filho não sabe. Se o pai não sabe, precisa aprender para educar o seu filho. Por que isso é necessário? A Bíblia é muito clara. Porque o nosso filho não nasce no positivo, não nasce com tábula rasa, é só você escrever e programar como se fosse computador. Estutice está amarrada em seu coração. Está todo mundo amarrando o diabo, mas o que está amarrado mesmo é pecado no coração do filho. Será que a Bíblia ensina esta antropologia? A natureza do homem, Provérbios 22:15. Estutícia, sinônimo em Provérbios de tolice, pecado, está ligada ao coração da criança. Ah, pastor Davi, não fale isso. Meu filho é tão fofinho. Meus netos, nem pensa. Claro, precisa pensar, porque é o que Deus ensina. Ixi. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Vamos trabalhar mais um pouco adiante como isso funciona. Mas olha o que Davi deu como testemunho no Salmo de penitência, depois do pecado com Batseba, Salmo 51, ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está dizendo que a relação que o gerou como gente foi pecaminosa. O que ele está a dizer é que desde o momento de se tornar gente, a concepção, a natureza pecaminosa faz parte do seu ser, herdada do papai. Pior ainda, imagina nesses dias de politicamente correto, em que os filhos são tratados como tanque vazio, frágeis, não podem ser contrariados, ou monstros. O que diz Salmo 58? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Todos nós, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha, ou seja, veneno. Isso não é politicamente correto. Semelhante ao veneno de serpente. São como a víbora e uma víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante encantamentos. Esse é um ensinamento bíblico. A natureza da criança. Isso muda tudo. As más notícias sempre precedem as boas notícias. Esse é um esboço do livro de Romanos. Primeiro, nosso filho tem que reconhecer que é miserável pecador. Isso não significa esfregar o rosto do seu filho na lama do seu pecado, rebaixar a criança, tecer a lenha. É um processo gradual em que nós espelhamos para o filho o seu interior, suas atitudes, sua carência de Jesus. E é por isso que Deus nos chama. O discipulado começa com evangelismo do próprio filho. E Deus não chama a igreja, palavra da vida, a PEC, acampamentos, creche, escola, particular, privada, confessional. Ele chama mamãe e papai para fazer isso. Nós lemos sobre isso em Deuteronômio 6. Começa com os pais e passa para os filhos.
Efésios 6:4, que mostra uma das evidências da plenitude do Espírito, diz a mesma coisa. E vocês, pais, e essa palavra é um pouco contundente, porque não é a palavra genérica do contexto. Filhos, obedecer aos vossos pais, mamãe e papai, um termo grego genérico. Essa palavra é a palavra pateres. Fala para nós como homens, como Deus falou para Adão, e não Adão e Eva, depois do primeiro pecado, no início. Ele responsabiliza o homem pelo pastoreio do seu rebanho. Vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, não criem condições em que o pecado parece uma opção favorável, mas criem-nos. Essa palavra original foi usada de uma ama que amamentava uma criança. É palavra de ternura, de carinho para o papai. Não é só por pão na mesa, é também luta livre no carpete do apartamento. É uma viagem de pesca, é brincadeiras juntos, é mamãe fazendo chá de bonecas com a sua filha. É tempo de quantidade e de qualidade. Não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu queria terminar esse período com umas dicas de mamãe para pais. Como nós podemos colaborar, cooperar, trabalhar junto com Deus pelo seu Espírito e sua palavra, para alcançar o interior. Não tem garantias, não é uma fórmula, mas eu queria que a minha esposa nos ajudasse a entender um pouco como isso funciona. E logo em seguida, pastor, nosso primeiro intervalo, só vai ter um, tá bom? Mas vamos conversar sobre isso. Para alcançar o coração dos nossos filhos, nós precisamos manter o padrão de santidade que Deus nos dá. Agora conhecemos vários padrões. Você lembra o versículo, sede perfeito como o vosso Pai Celeste? Não sei se alguém já atingiu essa meta. É um padrão extremamente alto. E para atingir o coração dos nossos filhos, nós precisamos ensinar os filhos a obedecer. Filhos, obedeçam aos vossos pais, então os pais que vão ensinar isso para os filhos. Mas como é a obediência bíblica? Quais são as características dela? O que nós deveríamos esperar ensinar para os nossos filhos? Bom, ela tem 3 características. A primeira é que a obediência bíblica é imediata. Isso significa que você fala uma vez em tom normal de voz e o seu filho deveria obedecer. Lembra quando Deus chamou o povo de Israel, tirou do Egito e levou, eles atravessaram o deserto, chegaram prestes a entrar na terra prometida, e Deus mandou subir, possuir a terra, e eles tiveram uma ideia melhor. Ficaram com medo. Não vai dar certo. Deus, então, deu uma disciplina de ficar mais 38 anos vagueando no deserto. E a reação deles foi igual dos nossos filhos. Não, tá bom, agora eu faço. Não, já era tarde demais. A segunda característica é que a obediência bíblica é inteira, é por completo. Você deu uma tarefa para fazer de forma completa. Seja, se for comer tudo que está no prato, arrumar o quarto. Lembra quando Deus deu uma tarefa para o rei Saul, de acabar, destruir por completo os amalequitas? E Saul cumpriu quase tudo. Ele poupou o rei e o melhor do gado para oferecer como sacrifício a Deus. Mas Deus não viu isso como obediência. E foi suficiente para o rei Saul perder o seu reinado. Agora, a terceira característica é mais difícil ainda, porque obediência bíblica é interna, é com atitude correta, é com sorriso nos lábios, é de coração. Lembra quando Jesus falou, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim? Bom, você olha para isso e realmente é bonito. Mas será que existe em algum lugar? Você conhece filhos que obedecem desta forma? No paraíso, certamente, mas aqui na terra, será que tem?
E nós estamos aqui para dizer para vocês, isso daqui não é difícil. É impossível. É impossível. Quem é que consegue obedecer dessa forma? Eu certamente não consigo. E os meus filhos também não conseguem. Então, como adultos de pensamento lógico, nós pensamos, não faz sentido eu exigir algo impossível do meu filho. Então, nós pegamos o padrão que Deus colocou lá no alto e nós diminuímos. Então, eu falo uma vez, falo a segunda vez. Estou contando, 1, 2, 3. E ele meio que vai, né? E era para arrumar o quarto. Então, ele guardou quase tudo. Ficou uma bola embaixo da cama, ficou um casaco atrás da porta, mas já está bem melhor do que estava. E ele não bateu o pé, não xingou, não gritou, só fez assim. E eu aceito como se fosse obediência, porque, afinal, está bem melhor do que as outras crianças do meu bairro, do meu prédio, da minha igreja, e eu aceito como se fosse obediência. Qual o problema? Quando meu filho acha que atingiu a meta, acha que obedeceu, ele se torna sábio aos seus próprios olhos, porque ele consegue na sua própria força. Ele não reconhece a verdadeira miséria do seu coração, ele não precisa de Jesus. Mas quando nós insistimos em obediência imediata, inteira e interna, em algum momento, nosso filho vai cair numa frustração e ele vai falar, mãe, não dá, eu não consigo. Sim, filho, foi por isso que Jesus veio. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. E agora que o nosso filho percebe a verdadeira natureza do seu coração, nós apontamos a solução, que é a cruz de Cristo. E levamos o nosso filho a abraçar a salvação que Deus nos oferece. Agora o processo continua, porque, infelizmente, mesmo depois de abraçar a Cristo como Salvador, meu filho continua sendo pecador, igual eu continuo sendo pecadora. Mas o processo é o mesmo. Filho, você não é capaz de viver a vida cristã. Você não consegue obedecer desta forma. E nós ensinamos o que é viver uma vida de dependência, deixando Cristo viver através das nossas vidas. Todo esse processo tem um nome. Talvez já ouviu falar. Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho que quebra o coração. O que meu filho mais precisa não é autoimagem e autoestima, mas o Evangelho. Precisa ver o seu coração através de pais amorosos, graciosos, que vão mostrar gentilmente o que existe lá e sempre vão apontar para a cruz, na salvação e na santificação. Coração, cruz. Coração, cruz. Abre diálogo. Nós nos colocamos no nível do filho. Nós reconhecemos nosso pecado. Pedimos perdão quando nós erramos. Filho, papai, mamãe também precisa de Jesus. Os puritanos chamavam isso de santa frustração. É o primeiro passo ao Evangelho. E é sobre isso que vamos falar um pouco mais na volta. Sobre como nós podemos diariamente inculcar esses princípios na vida dos nossos filhos através desse tal de culto familiar, lembranças da fidelidade de Deus através de memoriais em casa, e vamos trabalhar um pouco ainda sobre a disciplina, intervenção. Tudo isso e muito mais aqui, daqui a pouco.